3 e dei play. Vamos Boa, bem, lá. amigos da Rede Dados, estamos aqui para o segundo episódio do podcast A Ponte que liga você, dono de negócios, ao seu time técnico. Time técnico, leve esse podcast para o tomador de decisão, para o CEO, presidente, dono da empresa e dono da empresa, leve lá para a galera ajudar você a tomar as decisões. É essa que é a proposta da Ponte e é isso que ela vem trazer para vocês. Um podcast que não fala só para tomadores de decisão, não fala só para time técnico. A gente percebeu esse gap no mercado e resolveu fazer aí uma conexão para que negócios conversem com técnico, técnico conversem com negócios, porque não dá mais para separar as duas coisas. Não dá mais para você ser o tomador de decisão se você não está olhando para suas tecnologias, para os seus dados, se você não está ligado no que está acontecendo aí. E trago aqui o nosso co-host para dar um alô para vocês, o Fernando Gali. E aí, Gali, como tá Boa hoje? noite. Frio. Você aí tá no calor, tá suave, né? Aqui tá. Tô nada, Nossa. acabei de conferir no controle Aí. remoto do ar-condicionado, tá 23 graus aqui. Olha, tá quase igual aqui. 8. Tá tranquilo. Tá favorável. Boa noite. Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia para quem tá assistindo aí gravado depois. Sejam muito bem-vindos. Se vocês não assistiram o primeiro episódio do nosso papo, eu vou deixar depois fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, mas nós tivemos um papo, apresentamos a ideia e hoje nós trouxemos um tema, porque assim como nós falamos no nosso primeiro episódio, a ideia aqui é a gente facilitar a comunicação para quem é tomador de decisão, a parte técnica, e para quem é técnico, o que o tomador de decisão gostaria de ter. E hoje nós vamos trazer um tema que eu acho que é um dos temas mais famosos que existe quando a gente está falando sobre dados, né? Eu acho que todo mundo, até gravei o vídeo hoje, eu estava gravando um conteúdo e eu até falei sobre isso, né? A frase mais comum de quem não entende sobre dados, mas quer falar que entende é: dados é o novo petróleo. Por essa aí, falou isso, o cara ganha o diploma de especialista em dados, né? Então a gente vai trazer esse tema hoje para trocar essa ideia, para desmistificar essa frase que para mim não faz muito sentido. Tem não, Falar, falar um Icão? pouco, falar um pouco de verdades para vocês, né? Falar Boa. um pouco de verdades. Eu tô procurando aqui porque eu quero ligar uma luzinha a mais. Eu tô me achando muito desiluminado hoje. Peraí. Aí, agora deu um Melhorou. tchan, hein? O iluminado. Então, antes da gente prosseguir, eu quero trazer aqui um recado que é o seguinte: nós fizemos um combinado, que é, nós vamos gravar os três Boa. primeiros episódios aqui no canal do Fernando Gali. Talvez você esteja vendo nesse canal. Por que é que a gente resolveu fazer isso? Porque já tem muita galera ligada em dados que já frequenta esse canal. Então nós vamos fazer os três primeiros. Se os três primeiros forem bem avaliados, engajarem bem, se a gente tiver uma curva de crescimento, de aceitação e de elogios e até de críticas construtivas, a gente vai estender isso daí como um projeto independente num novo canal, onde a gente se propõe a gravar a primeira temporada com 12 episódios. Então, talvez se você está aqui no canal do Gali, algum tempo no futuro, depois que eu estou gravando, olhou aqui, só tem 3 episódios, olha lá no comentário dos vídeos que vai ter o link, se tudo der certo, pro projeto independente lá da Ponte. Se a gente chegar no Boa. quarto episódio, significa que a gente deu um grande passo. E aí a gente vai até o 12º. E quando a gente chegar no final da primeira temporada, a gente bate um papo com vocês e bate um papo entre nós também para avaliar os dados. Não vamos nos basear em achismo, vamos nos basear em dados para ver se a gente continua esse projeto aí por outras temporadas. É isso aí, Gali. Podemos começar o nossa polêmica de hoje. Eu gosto de polêmica. Você gosta de polêmica? Pô, eu vou ser bem sincero com você que eu fujo, viu?
Eu tenho até uma frase que eu falo sempre: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, quando o assunto é muito polêmico, eu simplesmente falo, cara, eu vou deixar pra lá, vou deixar pra lá. Mas eu acho que esse assunto é importante, porque eu acho que esse assunto, ele é polêmico, mas ele precisa ser falado, porque eu acho que faz parte da conscientização, né? Eu acho que quando a gente coloca que dados é o novo petróleo, a gente acaba enquadrando ele numa coisa que fica muito difícil muito difícil de ser acessado pela grande maioria das pessoas, pela grande maioria das empresas, que é algo que precisa ser acessado, né? A gente até falou mais cedo e a minha primeira aula que eu escrevi da Sabedoria, que hoje já faz, acho que faz 2 anos que eu gravei a Sabedoria, a gente já está regravando a formação. A primeira aula foi sobre a história dos dados e por que o ser humano ele era nativamente um processador de dados, né? Porque o ser humano, corrija-me se estiver errado, se algum, sei lá, algum médico, biólogo ou cientista da genética dos seres vivos tiver assistido, Antropólogo. pronto, qualquer coisa aí que saiba muito mais do que eu, que não é difícil, que o ser humano ele é muito bom em encontrar padrão e identificar, processar dados, né? Tanto que até vi um estudo esses dias aí que o ser humano consegue identificar algumas características de outra pessoa com alguns milésimos de segundo só para as expressões faciais. Então, a análise de dados já é do ser humano. O grande problema do ser humano é que o HD é extremamente curto. E o tanto de HD que a gente tem, toda vez que a gente relembra uma memória, a gente sobrescreve ela e pode ser que a gente vá mudando ela. Então, nossos dados históricos são totalmente mutáveis, né? Então, não dá para confiar em nada na cabeça do maluco. E o ponto que Não dá para plugar a API, não, né? não dá, não dá. Vai sair vai sobrepor o webhook, vai sair tudo zoado. Não dá para fazer isso aí não. Vai sobrescrever o banco. E é legal porque o primeiro insight que eu levava para a galera lá na aula era que nós temos uma relação com os dados e começamos essa evolução na época das cavernas, quando começou a se escrever a história e passar o conhecimento, registrando os dados na parede, né? Pô, tanto que tem lá, como que chama mesmo? Pinturas rupestres, né? Que tinha nas paredes, aí o cara desenhava os primeiros bichinhos, as primeiras ameaças, falava, ó, tem um homem na caverna, saiu da caverna, faz um X no hominho, então o próximo que vier já olhava ali e falava, opa, não preciso começar do zero de novo, né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque o petróleo, ele veio a ser descoberto há quanto tempo? 200 anos? 300 anos que ele vem sendo Essa explorado? pesquisa eu não fiz antes da nossa conversa, não, mas eu acredito que não faz muito tempo, não. Não Porque se faz, você né? for pensar aí na Revolução Industrial em 1700 e pouquinho, que foi a carvão, né? Eu posso bancar o esperto aqui e pesquisar na outra aba enquanto você continua falando. Não, Eu pode tocar aí. Deixa eu que eu ver sei a aqui, data ó. de cabeça, mas essa eu não sei, não. Quando foi descoberto o petróleo? Vamos ver aqui. Vamos a hack. O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1987. É o pet... 87, não. 1897. E o 897. Mas esse é o do Brasil. Esse é o do Brasil. O Brasil sempre tem um delay, né? Então, mas Mas tá enfim. aí, cento e poucos anos do É. carvão, Revolução Mas ó, Industrial. não foi muito distante, não, ó. Foi muito distante, não. Começou a ser usado desse jeito aí, 1800 e pouquinho. Então faz 200 anos. E aproveitando, antes de falar se é ou se não é o novo petróleo, claramente pelo título a gente já expressou a nossa opinião, Opinião, deixou bem definido, né? mas o que você falou de ser uma polêmica que precisa ser abordado, é uma polêmica que não vai ter treta, né? Ninguém vai sair no tapa, nada, mas existe uma coisa que é a educação de dados, né? Você precisa ter a literatura dos dados. Existem, o pessoal gosta de falar em inglês para ficar mais bonito, né? Mas você precisa educar
o seu colaborador. E se você é um colaborador, você precisa educar todo mundo que está ao seu redor e muitas vezes até o seu superior. Isso é normal. Então a gente precisa passar por uma educação para que a gente saiba o que são dados, para que eles servem, por que eles são importantes. Não ficar só dados, dados. Hoje a maioria das pessoas sabe que tem alguma noção que dados vale alguma coisa, mas ninguém entende muito bem. Essa é a realidade. Ninguém entende muito bem, por quê? Não porque ninguém é burro nem nada, mas porque é um conceito muito novo, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para a galera, ninguém vai falar que tem dificuldade em mexer na internet. Pô, você sabe mexer na internet? Você sabe mexer no Word? Mas se isso fosse perguntado 20, 30 anos atrás, a gente ia ter um monte de resposta que sim. E todos esses conceitos de dados como uma grande coisa, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Big Data, mas é tudo muito novo. Apesar de, como o Gali falou, os dados eles serem coletados e anotados desde de lá de trás, desde o homem das cavernas, é, a gente fala de Big Data e tudo mais de forma muito mais recente. Então não existe uma literatura. E como não existe uma literatura, no episódio passado o Gali falou de quantos anos, quantos projetos ele já trabalhou com dados. Eu também já trabalho com. Eu já sou um manipulador, né? Eu digo que eu sou um manipulador. Você trabalha com o quê? Eu sou um manipulador. Eu Sim. manipulo dados também há um tempinho já. Então é preciso ter essa educação para que você, dono de negócio, ou você que está entrando como uma área técnica agora, você saiba no mínimo separar o que é bobagem de o que é uma coisa séria. E a gente acredita, também não somos os donos da verdade, a gente só tem alguns anos de experiência a mais, mas isso não nos torna donos da verdade. Mas por saber um pouquinho a mais, por ter alguns quilômetros rodados, a gente acredita que sim, essa é uma grande bobagem e que isso pode fazer com que você tire um monte de conclusões erradas aí sobre o que é ou o que não é. Hoje mais cedo a gente estava batendo um papo, Galho. Eu queria que você, eu acho que você trouxe uma reflexão muito legal que eu queria que você compartilhasse. O que você vê como grandes etapas em que os dados fizeram e transformaram a evolução humana? Você falou aí das pinturas na parede, mas traz aí uma linha do tempo aí com mais algumas coisas disruptivas que a coleta, processamento, enfim, de dados foi trazendo na nossa evolução. Espero Cara, que você lembre, você falou à tarde, porque o enredo foi ótimo. Espero que você lembre com detalhes. mas é legal porque a gente estava até conversando, eu falei, pô, teve lá pinturas rupestres, né? Aí depois, não lembro qual que foi o livro, cara, que falou muito sobre isso. Cara, eu acho que inclusive foi o Sapiens. Inclusive esses dois livros aqui pra mim são os melhores que existem na face da Terra. Já leu? Já leu? Já ouvi falar bastante, mas não li, não. Eu O considero livro Sapiens, de ponta a ponta. esse Do. da, o Sapiens, uma breve história da humanidade e o Homo Deus. Mano, esse aqui, meu amigo, o dia que Do eu mesmo depois autor, ambos, inclusive, né? e tem depois o 21 lições De uma para se viver lições no para o século século 21. XXI. É, cara, e depois eu até divido um insight para você aonde a gente tá chegando com biotecnologia. Uma vez eu falei isso pra Kelly, que ela falou, mano, ficou louco, vou ligar pro hospício. Mas é interessante porque ele sempre. A gente pega os dados e coloca como sendo, tipo, algo extremamente inovador, né? Ah, a empresa é inovadora, então ela analisa dados. Mas essa parada tem que ser ao contrário. Os dados que pode transformar a empresa em ser uma empresa inovadora, né? Porque se você for pensar, aqui eu vou tocar num assunto extremamente polêmico na quebra-pau, assim. Bíblia. Dizem estudiosos de que a Bíblia foi construída com base em histórias contadas, boca a boca, que podem ter sofrido inúmeras mutações até se registrar em um banco de dados que era o livro, que era a Bíblia em si, e tinha as palavras ali que até ser reescrita era imutável. Então, a partir do momento em que começou a se colocar as palavras no livro, você deixou de
passar informações erradas, de você passar dados errados, de você contar a história numa versão que você fazia um telefone sem fio para começar a armazenar os dados. Então, você ia estudar, pô, você não precisava começar do zero, você ia, pegava um pergaminho, via lá mais ou menos como construir a base da pirâmide, 3 gerações depois o cara entendia como que ia construir o topo. A quinta geração já sabia o projeto inteiro, porque cada um tinha registrado uma parte. Diferente de quando não tinha esse tipo de conhecimento, esse tipo de registro de dados, né? Então, acho que quando o ser humano começou a criar esse processo de registrar os dados, construir informação e não começar todas as vezes do zero, foi que a coisa começou a ter essa curva de aceleração e evolução que a gente tem até hoje, né? Que hoje, pô, enquanto... Qual que é aquela lei mesmo? Esqueci o nome daquela lei dos microprocessadores. Lei Que de Moore, a cada 6 meses ou um ano ele ia dobrando quando, né, de capacidade, já ficou para trás, a inclusive, né? capacidade. Hoje já está mudando, porque talvez já não faz mais sentido. Mas você só ia conseguir fazer esse processo se você tivesse armazenado o dado e conseguisse partir dele para se construir uma outra informação complementar, né? Que é mais ou menos o processo quando você está extraindo uma base de dados do seu CRM, todo dia você extrai a mesma base para construir a informação de ontem e hoje. Aí amanhã você tira de ontem, a de ontem e a de hoje. E se você ficar fazendo esse processo redundante, você começa todo dia a história de novo. Então, quando você vem e cria esse processo de armazenar dado, começar a ter os dados estruturados em livros, começar a ter os computadores, a gente até falou de disquete, né? Pô, a gente tinha Antes a disquete na gente falou da época. prensa, né? A prensa do Gutenberg, porque antes você tinha Pronto, que fazer os livros, mas para fazer mais manuscrito. livros, você tinha que escrever. Aí você tinha os escribas, né? E aí depois veio a prensa, que de novo foi o quê? Mais acesso a dados, dar literatura de dados para eles. E galera, quando vocês estão lendo o jornal, vocês estão, a gente espera, absorvendo dados. Eu digo a gente espera porque se for fake news, aí fica ruim, né? Aí Mas aí já não tem que ativar o necessariamente firewall. não necessariamente é um computador com umas coisas super complicadas que você não entende. É o que eu até brinquei lá atrás, o pessoal às vezes gosta até de falar os termos em inglês. Eu tenho a impressão que é para assustar, cara. O data warehouse, o data lake, sabe, o database. Não, não é banco de dados, tem que ser o database. Sabe? Então, cara, não é nada demais. Da mesma forma que você escrevia no livro, você coloca dentro do computador. Sei lá se você chama de nuvem, de banco, porque no nuvem já nem existe, né? A gente até falou também na. Você só está guardando no computador Cara, dos outros, né? Mas não é mas nuvem. isso que você falou de nuvem é tão engraçado, porque teve um dos maiores insights que eu tive na minha vida em relação a processamento de dados foi o dia que eu conheci um servidor pessoalmente. Mano, o dia que eu conheci foi o dia que foi assim, põe, virou uma chave. Porque a galera geralmente, aqui eu vou entrar num ponto técnico bem rapidinho, a galera geralmente faz o que para fazer processamento de dados? Ele faz uma query, faz uma linha de código e bota ela para rodar. Na minha cabeça, aquilo fazia sentido. Então tinha um processo que demorava 12 horas, 14 horas, 18 horas. O dia que eu descobri como era a arquitetura de um servidor, na minha cabeça fechou um clipe, foi assim, um servidor nada mais é do que uma máquina. E quando eu executo uma query, eu nada mais estou fazendo do que passando um processo para aquela máquina. E se eu É a mesma junto... coisa que apertar um botão da máquina de escrever que vai levantar uma Pronto. alavanca. E aí eu falei, cara, e se eu junto 2 bancos de dados, eu estou conectando 2 máquinas diferentes. Por isso que esse processamento demora. Então eu preciso extrair esses dados e processar em outro lugar e não colocar isso dentro do servidor para ser processado. Nessa brincadeira foi quando eu tirei um processo de 25 horas para 30 minutos. Parece até mentira. Mas, cara, Pensando, né? foi só o fato de, mano, puta, isso existe. Não é um cloud, não é uma nuvem. Pô, não é nada disso. É uma máquina que tá ali, que você entendendo o conceito, você fala, pô, como eu evito isso?
E aí É foi só um o. livrão, né, cara? É um livrão digital É, onde cabe mais coisas. E você, ao invés exatamente. de organizar por capítulos, você vai organizando por gavetinhas e você vai dando nomes e nomes e nomes. Só que às vezes esses nomes, eles fazem a gente achar que tudo é mais difícil, né? É que Uhum. nem é muito mais legal você falar que você construiu um algoritmo do que você construiu uma receita de bolo. Né? Se você É fala, cara, mesmo. coloca 2 ovos e um copo d'água, isso daí é um algoritmo, cara. Isso é um algoritmo, é um passo a passo de uma coisa que você tem que fazer. É. Muitas. E pode Não, pode falar, pode falar. falar. Não, eu ia falar que muitas das vezes os meus maiores embates sempre foram com o time estatístico. A galera vinha e falava assim: não, eu criei aqui uma árvore de não sei o que das paradas todas. Aí eu perguntava e falava assim, cara, beleza, mas modelo, né? Modelo. Não, eu criei um modelo que, pai, não sei o que. Aí eu falava, ó, duas coisas. Primeiro, quais variáveis vocês consideraram? Porque para mim o que importava era a variável. E o segundo, eu vou criar um modelo aleatório que eu vou ganhar de vocês. Mano, era quase sempre que o meu modelo aleatório ganhava. Por quê? O nível de complexidade de quem discute esse assunto tá tão desconectado de quem entende sobre negócio que as variáveis que são consideradas para o modelo complexo muitas das vezes são irrelevantes para a tomada de decisão. O que acaba criando algo que é muito distante da receita da empresa, mas é algo chique. É isso que você falou, é bonito, é Uhum. modelo, é E o time de estatístico. estatísticos. De novo, a gente não está desmerecendo. Quem sou eu, né? Porque Não. eu sou o matemático, eu nunca posso desprezar a matemática em si. Mas o que eu acho ruim é quando você traz uma coisa que ela é muito mais complicada do que ela parece ser. Eu acho que esse é o Quando ponto. você complica, né? A coisa que pode ser Exato, quando você simplificada. complica para parecer mais bonito, ou porque você complica porque na sua cabeça ainda está complicado. Né? O Einstein diz, né, que quando você não entende uma coisa de forma simples, quando você não explica de forma simples, é porque você ainda não entendeu direito. Uhum. Então, às vezes, está faltando estudar mais antes de ensinar, né? E pegando aí essa linha do tempo que você falou, a gente falou de imprensa, a gente falou de livros e tudo mais. E o que acontece é que os modelos estatísticos, eles continuam sendo os mesmos de séculos, né, de décadas. A coleta de dados, a necessidade de dados também é mais ou menos a mesma coisa. Os dados estão lá. São os números de um negócio, são os números de uma biblioteca, são os números de uma população. Só que por que isso ficou na moda agora, Gali, no seu modo de ver? Por que é que agora que é a era dos dados e não os anos 80 ou os anos 90? É Cara, porque era a era do El Chan e os dados não tinham ó, lugar ou algo rolou inclusive, de lá para cá? inclusive você falando isso, cadê, cara? Tava aqui na mão o livro. Nossa, é que ele é muito pequenininho, mano. Eu queria lembrar o nome dele, mas eu não me recordo. É um de capinha dura. De Não é quando o que ele é? cognitivo Aqui, com ó. estatística, não, né? É o Não, esse Cognitivo com Estatística, é ele mesmo. Aqui, ó, achei ele. Eu eu queria ver de tô com ele quando. aqui também Ó, do lado. cara, Do Darrell Huff. é. Ó, esse livro aqui, ó, rapaziada. Esse livro aqui, ele foi escrito nada mais, nada menos na sua primeira vez. Você sabe o ano? Você lembra o ano? Década de 30 ou 40, né? 1954. Esse livro foi escrito. Mano, esse livro aqui eu recomendo muito pra todo mundo porque ele é muito facinho. Ele tem vários desenhos, ó. É tipo, ó, coisinha, tipo, pô, mó simples. E o que você falou é um fato, cara. Porque os conceitos que estão aqui lá de 1954, cara, é exatamente as mesmas coisas que a gente enfrenta hoje. Eu quero abrir um parênteses para eu dar um hack sobre livro que eu Boa, uso para identificar se um livro é foda ou não é. Porque a gente não tem tempo, né? Eu, particularmente, boa. gosto muito de ler, mas a gente não tem tempo de ler tudo que a gente quer.
O que que eu Uhum. faço? Uma coisa é você ir lá nas avaliações, segura ele na mão aí que você vai usar ele como exemplo, Galho. Boa. Uma coisa é você ir lá nas avaliações da Amazon e você ver as avaliações. Pô, tá todo mundo falando bem ou tá falando mal. É um bom parâmetro, mas eu uso um parâmetro que eu acho legal. Para eu saber se um livro é muito foda, eu vejo se tem alguém foda falando que esse livro é foda. Vê Hum. aí na capa desse livro que você tá na mão, na capa ou na contracapa, quem que tá recomendando ele, Galho? Ah, foi o tio Bill, né? É, Bill Gates. Bill Gates. O, o Bill Gates está falando que o livro é foda. Primeiro, ele É. é o Bill Gates. Segundo, ele é um baita de um leitor. Ele é um cara que lê demais a vida inteira dele. Então, eu acho que Uhum. isso poupa muito tempo. De você não necessariamente pegar o conselho do seu vizinho. Tudo bem, legal. Mas, pô, se você pegar o conselho do o que o Bill Gates lê, aí você sobe um degrau. Então, isso é um hackzinho aí que eu acho interessante. Mas vamos voltar de o que mudou aí para estar todo mundo Então, de dados é agora. exatamente o que eu ia falar. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. O que mudou é o volume de dados que se é analisado e a velocidade com que essa informação chega até as pessoas, né? Então hoje, por exemplo, você consegue avaliar 10 anos de uma empresa em alguns cliques, se ela tiver com os dados organizados. E você consegue mandar isso para o time inteiro dessa empresa em outros 3 cliques, que seja por um e-mail, seja por um WhatsApp. Então, acho que duas coisas fazem a diferença no cenário de hoje, que é três, na verdade. Volume de processamento, ou melhor, volume de armazenamento, o poder de processamento e a facilidade de comunicação. Eu acho que essas 3 coisas, que é o Big Data, as máquinas, que provavelmente vai reconstruir o conceito também, que é as máquinas quânticas. Outro dia eu estava ouvindo um podcast falando sobre isso, que não tem mais 1 e 0. Ela pode ser qualquer coisa, pode ser os dois, pode ser nenhum. Pô, também vai quebrar o mundo. E a conexão que você tem hoje, sei lá, um cara na China operando em 5G, a China já está indo para 6G, em real time um cara abrindo a cabeça do cara no outro hemisfério. Então você não tem nem delay de rede. Então você ter muito dado, processar isso e ainda conectar, cara, beleza, aí pode ser que e esse conceito que é a era dos dados, mas não só agora que é importante, né? Ou foi importante. Né? O que você acha? O que acontece é exatamente o que você falou. A estatística é a mesma, mas a gente tem muito mais dados. Então, imagina que uma pesquisa do Ibope, sei lá, pegando um paralelo idiota, mas eu gosto de pegar exemplos idiotas porque eles ficam mais fáceis de entender. Então, Uhum, imagina que você fosse fazer uma pesquisa do Ibope para presidente há 50 anos atrás e você conseguia entrevistar 50 pessoas. Aí você tinha uhum, ali uma certa aproximação do que o Brasil pensa, mas pô, 50 pessoas é muito pouco. Agora imagina se você tiver 100 milhões de pessoas, 150. Quanto mais você tem, e se eu entrevistar as 210, sei lá quantas, pô, aí você vai ter uma coisa certíssima. Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente se aproxima da verdade. Eu costumo dizer que nada na vida te dá 100% de certeza. Mas a estatística às vezes te dá uns 97, 98% de aproximação, que é maravilhoso. E é por causa disso que muitos traders ganham dinheiro, é por causa de análises numéricas que Las Vegas não quebra. Você nunca vai ver lá, ó, gente, acabou de Las Vegas faliu, né? Acabou. Por quê? Porque lá não está baseado no que o dono do cassino acha. Aquilo lá uhum. está baseado em um monte de conta que já foi validado pra caramba. Então existe uma ciência por trás que nos dá todo o suporte para a gente cuidar disso, né? A ciência de dados, a estatística, a matemática, a pesquisa operacional, enfim, tem um monte de áreas da ciência que nem vem ao caso aqui, porque não é o público, mas existe uma chancela científica que diz, cara, quando você pegar os dados, você manipula assim, assim, assado. Isso daqui é bobagem. E você não precisa pensar porque é um conceito científico que às vezes é a coisa mais difícil do mundo. Você tem uma duplicidade de dados, ou uma venda que era para ser contabilizada uma vez, foi contabilizada duas, isso daí vai dar um problema lá
no final do seu mês. Por quê? Tá dizendo que entrou um dinheiro que não entrou. E se isso acontecer 10 vezes, ele vai comprometer, às vezes, o seu caixa, às vezes o valuation da sua empresa, às vezes um investimento que você ia receber e não recebeu. Então, Ó, pode, pode falar. eu vou até mais próximo disso. Você quer ver onde acontece isso frequentemente? Para quem Hum. aqui está mais no digital, o Business Manager do Facebook, o gerenciador de anúncios do Facebook. Cara, o tanto de marcação errada que tem ali é fora de série. E o quanto isso enviesa na tomada de decisão, cara, é surreal. Porque às vezes ele registra numa campanha que não é, às vezes ele faz uma associação. E aí você pode estar tomando decisão com base em dados que não é a realidade. E aí você acaba levando a empresa, levando as suas campanhas, levando as suas ações para um caminho que não é o melhor caminho do mundo. Então, se você tiver com os dados errados, talvez seja pior você tomar decisões orientadas a É, dados, né? E é. é por isso, e depois a gente vai até fazer um episódio sobre isso. É por isso que eu nunca recomendo a galera a sair fazendo dash, né? Porque às vezes o cara, não, pega meus dados e bota num dash. Eu falo, não, senhor. Por quê? Porque aí você vai começar a tomar decisão em cima desses dados, mas você ainda não olhou se os dados estão certos. Eu não vou ser testemunha disso. Aí eu digo pro cara, não, eu posso te ajudar, mas não com isso. Alguns passos para trás. Mas isso é tema para outro episódio. A gente já está chegando aqui em meia hora. E Boa. agora, tudo foi introdutório, mas é um introdutório que faz Faz parte. sentido, né? Mas eu quero aqui que você comente aqui, Gali, uma coisa que a gente anotou aqui, ó, que toda Hum. empresa pode ser potencializada com dados, mas nem toda empresa pode extrair valor do petróleo. Afinal, só relembrando, né, depois desse preâmbulo que fizemos aí, tudo aqui está sendo baseado em a gente acreditar que os dados não são o novo petróleo, né? Então a gente criou aí, a gente explicou o que é o projeto A Ponte, explicou o momento histórico que a gente está vivendo, né? Como os dados eles caíram na moda agora, mas eles vêm desde a lá da pré-história construindo a humanidade. E agora a gente vai falar alguns pontos aí que fazem com que os dados eles sejam para nós, não sei se completamente diferente, mas bem diferentes do petróleo. E eu quero que você comente isso daqui, Gali. Toda empresa pode ser potencializada com dados, mas Cara, a nem toda gente. empresa pode extrair valor do petróleo. Mas toda empresa ou só as grandes empresas, a seu ver, podem extrair valor dos dados? Ou só quem tem dinheiro, ou só quem contrata um time de dados? E aí? Cara, quando eu entendi que eu trabalhava com dados, foi em 2018, 2017. 2017, 2018. Que foi quando eu falei assim, pô, tudo que eu fiz até hoje são dados. Porque até então eu não tinha percepção disso. E eu vou explicar, calma que eu vou chegar na resposta disso. Não vou me perder dessa vez. Mas que meu TDAH tente fazer isso, eu não vou me perder. E o porquê eu tô dizendo isso? Quando a gente vai para o mercado, toda empresa olha para as grandes empresas para se espelhar nas estratégias e tentar criar algo parecido para, quem sabe, um dia ter um pouco do sucesso que aquelas grandes empresas têm. Então eles olham, normal, você olha para quem é o topo do mercado e fala, pô, eu preciso disso na minha empresa e é para lá que eu vou correr. Você vê o Messi jogando bola para ser um grande jogador de futebol, né? Pô, exatamente, pô. E é simples, pô, é só jogar para a esquerda e bater. Então eu vou fazer a mesma coisa. Só que, qual é o problema? O problema é que quando a gente está falando sobre dados, isso causa um movimento nas empresas de querer replicar os times de dados dessas grandes empresas e acaba criando times que não se pagam. Por que isso? A grande empresa, ela precisa ter um monte de gente.
ela precisa ter um engenheiro de dados que faz toda a parte de extração e armazenamento, que cuida dos data lake, das comunicação toda. Ela tem os caras ali que é os arquitetos de solução, ela vai ter o cara que é o analista de dados que só trata, tem o analista de BI, tem o cientista, tem o planejamento, ela tem um monte de gente, porque tudo é muita coisa, e ela precisa desse monte de profissional para fazer as engrenagens girar. Quando uma empresa pequena olha para isso e tenta replicar esse modelo, ela vai inflar a área de dados dela e não vai conseguir gerar resultado que pague aquilo ali. Ou ela vai querer colocar um cientista de dados. Mas o cientista de dados não é o cara que vai ficar macaqueando os dados. Eu brinco muito sobre isso, né? Inclusive eu tenho um macaco tatuado aqui, que tá muito frio, depois eu mostro pra você. Um macaco de gravata. Porque desde quando eu sou macaquinho, eu falo, você é o macaquinho mais bem sucedido que existiu na face da Terra. Apertador de botão. Então estamos tentando, estamos nessa jornada. Mas ele não vai querer que o cientista de dados, ele não vai ficar ali extraindo, processando, criando comunicação, armazenando, criando banco. Esse cara tem uma skill que é outra coisa. Eu não sei fazer isso. Então, entendeu? E aí, eu não sei fazer esses projetos estatísticos. E não tem o mais fácil ou o mais difícil, Não, porque, é coisa cara, às diferente. vezes nossa, a matemática, para mim, Não. o mais difícil é o que eu não sei, o mais fácil é o que eu sei. E acho que É para todo só. mundo é assim, né? Exatamente. Então, aí, a pequena empresa, ela tenta replicar esse modelo. O que eu quero dizer com isso? A grande empresa, ela tem, é como se ela realmente tivesse essa consideração de os dados ser o petróleo. Porque ela tem uma operação tão complexa quanto uma plataforma de extração de petróleo. Pô, ela tem que perfurar os bancos de dados mais sombrios, ela vai para a web, ela extrai dados de tudo quanto é lugar, pô, junta 1 milhão de empresas para fazer análise. Beleza, a complexidade dessa empresa pode ser considerada em petróleo. Porque quando esse cara acerta a mão, ele acerta a mão de milhões de clientes e explode num algoritmo que gera uma probabilidade muito assertiva. Mas, se você pegar o pequeno empreendedor, que é o cara que não tem uma grande empresa, ele tem uma portinha na casa dele, é a mesma coisa que você falar, pô, vai no seu quintal e procura petróleo. Pô, não vai dar, irmão. Ele não vai conseguir fazer isso. Ainda mais sozinho, sem ferramenta, sem conhecimento. Nem tá no lugar certo. Porque o dinossauro nenhum morreu ali para virar óleo de dinossauro, né? Então, esse processo para esse cara não faz sentido. Para esse cara faz muito mais sentido ele criar valor em outros combustíveis, né? Que, pô, sei lá, coloca ali um painel solar em cima da casa dele, que ele vai gerar mais energia em proporção do que uma empresa de petróleo. Que é o quê? Até eu falei no último papo. Pô, se a tiazinha que é dona de um brechó começar a criar o banco de dados dela num caderno e no final do mês ela ter o telefone e saber exatamente o que cada pessoa entrou ali e mandar uma mensagem para essas pessoas, oh, lembra que você procurava uma camisa rosa? Chegou. Pô, você tá afim ainda? Cara, a assertividade dela vai ser muito maior em percentual do que talvez a grande empresa com um time gigantesco fazendo toda uma análise de dados e fazendo uma ação para mandar, para impactar 100 milhões de pessoas, que impacta 0,5%, 0,3%. Enquanto a tiazinha fala com 70% da lista, 50% responde e 10% volta lá para comprar. Então, acho que essa é a ideia. Os dados, toda empresa pode ser potencializada com dados, porque se ela entende a realidade dela, ela consegue extrair valor mesmo que seja anotando num caderno. E não é sobre ser petróleo, não é sobre ser complexo, não é sobre você ter a tecnologia mais difícil e os robôs do mundo, o GPT conectado, mandando automaticamente, interpretando e... Não, é você entender a realidade e falar, o que é minha realidade? Pô, é anotar, legal. O que é minha realidade? É criar uma landing page. O que é minha realidade? É criar um anúncio e saber a campanha que mais performa.
Então, acho que é sobre isso. Você entender a realidade do negócio e potencializar com base em dados que fazem sentido para o seu negócio. Faz E sentido? desmistificar. E desmistificar essa questão de tomar decisões baseadas em dados, como você falou. A tiazinha olhando para o caderno, ela está tomando decisão baseada em dado. Quando Sim. você está lendo uma receita de bolo, você está tomando decisão baseada em dados. Seus dados são a receita de bolo, é o algoritmo, Uhum. né? Então, não precisa. Claro, dependendo uma empresa maior vai ter estrutura maior, uma empresa média vai ter estrutura média, uma empresa pequena vai ter estrutura pequena. O mais importante é você ter a cultura de usar as informações ao seu favor. E não de, não, isso eu sei de cabeça. Você não sabe de cabeça, porque ninguém sabe de cabeça. Então, cara, sabe de cabeça? Então saiba de caderneta. Já tá com a caderneta? Vai pro Excel. Tá pro Excel? Pô, será que não vale a pena você começar a subir para uma cloud, começar a ter uma estrutura mais complexa? Não importa onde você está agora. Tenta enxergar qual que é o próximo passo. E não o próximo passo de criar uma arquitetura de dados. Não, mas, cara, o que que eu posso fazer com esse dado? É vender mais? É trazer mais cliente? É revender? É dar uma amostra da comida favorita do cara? Não sei. Mas é começar a olhar as informações que você tem, os dados que você tem, seja lá onde eles estiverem, e falar o que que eu posso fazer com isso agora, né? E às vezes o que eu posso fazer com isso agora é nada. O que que eu posso fazer com isso agora? Nada, porque esses dados estão tudo errado, tá tudo cagado, e eu percebi que o que eu posso fazer agora é começar a colher os dados certos. Então, começa. Isso que você falou até é engraçado, né? Porque esses dias eu estava analisando umas campanhas aqui, aí eu, pô, fiz maior estudo e tal, pô, analisei um monte de coisa, aí eu fiz uma alteração, criei uma hipótese, fiz uma alteração, passou 3 dias, cara, não funcionou. Aí a Kelly virou para mim e falou assim, pô, a gente fez uma análise e tal e não funcionou. Eu falei, mas isso é a maioria das vezes. Você testar e, pô, não tá certo, beleza. Testa, não é aqui não. Vou pra lá. Eu falei, cara, o meu dia a dia nas grandes empresas era basicamente errar. Pô, errar, mas não é o fato de, errei, legal. Não. O porquê eu errei? Tá, aqui dessa amostra, o que deu certo? Isso. Então eu pego isso, levo para o próximo, descarto o que deu errado e refaço alguns pontos. Então, isso que você falou de educar, cara, eu acho que essa parte da educação do erro, de entender, é lógico que você também não vai criar uma metralhadora de erro, né, de problema, mas de você conscientizar que analisar dado e tomar decisão não é só para você acertar, mas é também para você entender o que está errado e falar, opa, aqui não está certo. Dá para corrigir ou eu preciso descartar? Pô, eu descarto. Mas beleza, eu descartei, mas o processo que gera esses dados dá para ser corrigido? Dá para se criar uma estrutura nova? Dá para se corrigir esse problema para a partir de agora ter dados certos e começar a criar um indicador com base nisso? Dá. Então, beleza. Então, os dados não é só tomar a decisão certa. Às vezes, e eu acho que na grande maioria das vezes, é você encontrar problema e encontrar o que está errado para você fazer uma correção. Faz sentido? Faz muito sentido. Próximo tópico. É legal que cada tópico a gente pode estender e fazer um episódio do tópico, né? O Aham. próximo tópico aqui, que eu acho que vale a gente discutir em relação a dados e petróleo, é a valorização, né? O petróleo, se você for pegar lá desde 1893, ou não lembro qual que é o ano, mas 1850, alguma coisa assim. o petróleo já não é o combustível queridinho do mundo, né? O valor dele Uhum. vem caindo e os dados, eles estão batendo o Bitcoin já, né? A curva de ascensão de valor dos dados, eles valem cada vez mais. E por que que eles valem cada vez mais? Porque eles são cada vez mais precisos. E por que que eles são cada vez mais precisos? Porque eles são cada vez mais numerosos e a estatística trabalha melhor com mais dados. Cara, hoje, eu vi duas coisas que me marcaram muito. Uma,
foi sobre aquele livro que eu comentei com você, até vou compartilhar com a galera, que chama O Capitalismo de Vigilância, que é um... Eu não entendi muito bem, eu preciso até ver depois, usar aquele negócio que você falou de ver a amostra, mas pelo que eu entendi, é uma pesquisadora que conta a história de por que o Google saiu, transformou lá em 2012, 2013, o seu modelo de negócio, que antes era uma empresa de internet, para uma empresa de dados. Porque ele entendeu que organizar, minerar e cuidar, com muitas aspas, dos dados dos usuários, era um negócio muito mais rentável para ser o modelo de negócio deles. E hoje, eu estava vendo alguma coisa em relação a milhas, e eu vi um cara falando, se você joga fora suas notas fiscais sem colocar na Melios, você está jogando dinheiro fora. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. O que a Melios faz? Toda semana ele lança um tipo de nota fiscal que você pode cadastrar. Então, por exemplo, essa semana eles permitem você cadastrar até 3 notas fiscais de farmácia ou mercado no aplicativo. Você pega o QR Code, tira uma foto e ele te paga, se eu não me engano, 20 centavos por nota. Tá? Então você vai ganhar 60 centavos na semana. Para mim, eu achei pouco, então eu desconsiderei, os meus dados valem mais. Mas qual que é o insight por trás dessa informação? Os caras querem entender o perfil de consumo para eles poderem ir nas empresas que estão vendendo isso para fazer um processo de cashback que seja atrativo para o público e para a empresa para fazer esse match. Então ele fica fazendo pesquisa de nota para ver o comportamento do público, fica imputando, comprando dados para poder entender o perfil de compra das pessoas, para poder fazer um match entre o modelo de negócio deles e a monetização. Eu falei, cara, é muito surreal. Se você parar Não, para e digo pensar mais, o que os caras fazem. aproveitando isso daí de farmácia, você já deve ter passado por isso. Você vai lá, sua filha ficou doente, você vai lá comprar um xarope para ela na farmácia. Aí você pega, olha, quanto que é o xarope? Ah, é R$ 114. Fala, ah, beleza, né? Minha filha tá com gripe. Mas você tá cadastrado aqui? Deixa eu ver se tem um desconto. Aí você fala ali o 30 seu CPF. reais. Olha, de 114 foi para R$ 48. Mas o que é isso? Nossa, que legal! Que legal! Top. Só que a Drogazil não é idiota. A Drogazil não é Uhum. idiota. Ela tá comprando seu lead, ela tá comprando informação. Ela tá comprando xarope que sua filha que tem 4 anos, talvez ela tome por mais quantos anos. Então, por que que o CPF da nota ele é tão conveniente? Ele te dá tantos descontos? Porque o seu CPF, o simples número do seu CPF, ele vale muito dinheiro. É por isso que cadastrado paga menos e não cadastrado paga mais. Você está pagando uma parte, você está pagando com seus dados. Vai pagar no crédito, no débito ou nos dados. Uhum. Não é Cara, isso? e isso é muito louco, porque aí você começa a ver o quão valioso são os dados, né? Você não vale muito, mas o seu comportamento de compra, isso tem um valor. E tem uma coisa, cara, que eu fico maluco. Eu vou toda semana, a cada 10 dias mais ou menos, no mesmo mercado. Se você pegar as minhas notas fiscais dos últimos 60 dias, eu acho que 80% de tudo que eu tenho ali é a mesma coisa. É igual, Total. a mesma marca, é quase tudo igual. Cara, nunca os caras me mandaram uma mensagem para tentar fazer uma antecipação de compra. Nada. Para facilitar, para, sei lá, ó, eu sei que você vem aqui toda X dia no final do dia. Nos últimos 6 meses você comprou isso. Eu entendi que você quer comprar. Quer que eu já deixe separado? Para ao invés de você gastar 1 hora, você gastar 20 minutos? Mano, eu pagaria uma assinatura para eu fazer isso. Tranquilamente, pô. Para um mercado. Tranquilamente. Pode ser aplicado a qualquer mercado. Qualquer Desde o coisa, qualquer mercadinho um. até o Walmart, né? Cara, qualquer um. Era só o cara ler os meus dados, porque eu boto meu CPF.
todo dia, toda vez que eu vou lá, para ganhar o desconto. Os caras têm uma Bota série tudo em de... ordem alfabética, organiza de A a Z no Excel, vê E, o e, se o, número de item. mano, e na moral, e se o cara vê o meu comportamento de compra, os corredores que eu ando é sempre os mesmos. Eu faço sempre o mesmo trajeto, porque se eu não fizer, eu começo a convulsionar no meio do mercado. Então eu tenho que fazer o mesmo trajeto, sistematicamente, para fazer a minha compra, para não esquecer de nada. Cara, e os caras não extraem valor disso. Os caras não extraem. Eu pagaria uma assinatura tranquilamente pro cara falar assim, ó, você vai chegar aqui, 60% da sua compra, você já aprova, na hora que você chega, você pode aprovar e você termina, ou qualquer coisa, cara. É quase a mesma coisa sempre. E os caras não geram valor nisso. Por isso que é a ideia, né, de, cara, o que é valoroso para você dentro do seu modelo de negócio? Como que você usa os dados para gerar renda? Esse é o X da questão. Quantas pessoas assinariam para ter um serviço desse, nesse exemplo que eu falei? Cara, eu pagaria. Enquanto isso, eu fiz um curso pela Wharton, um curso online, que o cara estava falando, um curso de BA, né, que é o Business Analytics. E o Uhum, exemplo que o cara estava dando era de quando ele foi contratado por uma rede de supermercados para traçar o algoritmo da jornada ideal do uhum, cliente. Então, veja só, o cara ele tá com o trajeto otimizado no mercado para ele ir o mais rápido possível é bom? Não necessariamente. Porque uhum, se ele se perde um pouquinho, cai num corredor que ele nunca vai, ele aumenta o ticket. Então, às uhum, vezes, se eu colocar o chocolate na prateleira na terceira, ou na quarta, ou na segunda, isso daí vai mudar, né? uhum, A ordem que eu compro as coisas, o que deve estar para o lado da direita, o que deve estar para o lado da esquerda. Então, extrapolando, né? Se por um lado não tem gente nem puxando o CPF e olhando a extração, por outro lado, tem gente que está guiando todos os carrinhos e jogando sensor para você entender qual que é a jornada do carrinho ideal. Então, em alguns momentos a gente vê que a gente está fazendo algumas coisas, mas sempre tem um. Eu brinco, né? Mas é uma piadinha, mas é uma piadinha para o bem, então pode, né? Não importa o que você esteja fazendo, sempre tem um japonês fazendo melhor, né? uhum. É mesmo. Então dá para extrapolar, mas de novo, você não precisa ficar pensando no algoritmo do carrinho, cara, só puxa a sua bendita base de dados. Se você tem um mercado, ou uma lojinha, ou faz dropshipping, ou seja lá o que for, para e olha um pouco para os benditos dados. Você não vai achar US$ 1 milhão na primeira vez que você for analisar dados. Mas quanto mais você fizer aquilo, melhor Ó, você fica. eu até complemento. Você não vai achar nada na primeira vez que você analisar. É, Mas é isso aí. talvez você encontre algo da segunda, depois da terceira. Mas quando você chegar na 10ª ali, com certeza você vai estar tirando algum insight disso aí. Mas na primeira você não vai achar nada, não. Pode ter certeza disso. Falando em insights e É, pensando em dados e petróleo, existem opções ao petróleo, mas não existem opções aos dados. O que que você isso é um ponto acha? legal, hein? Isso é um ponto legal. Isso é algo. Eu nunca vi ninguém substituir análise de dados por, sei lá, um catavento no meio da operação para ver a direção que o vento tá para tomar uma decisão. Já viu isso? Eu nunca vi. Não, Petróleo até dá para você fazer isso, né? porque existem carros que são não só carros, né, veículos que andam a diesel, a álcool, biocombustível, elétrico, nuclear, ou seja, mas empresas de sucesso, pelo menos as maiores do mundo, todas elas usam o mesmo combustível, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente, cara. Não tem como. Não tem como você. E até um negócio interessante que você falou agora, que me fechou uma chave aqui. As empresas começaram a ficar grandes de verdade depois que você começou a ter esse processo de informação mesmo, né? De você ter os Excel, de você conseguir colocar as coisas para digitalizar, porque antes as grandes empresas eram só as empresas
De quê? De transporte? de De, minério, né? de De essas ferro, coisas de que é, ouro, como que chama? É Rockefeller, manufaturado, né? É manufaturado? aham, as Essas coisas aqui. commodities, né? De Aham. commodity, exatamente. Porque depois começou a ter outras, né? Então faz muito sentido, não tem como você terceirizar. Falar, não, não vou usar dados aqui, não, vou usar outra coisa. Vou colocar um monte de pessoas para ficar pensando em paralelo, que aí elas vão Colocar o lembrar as coisas. horóscopo aqui, vou me direcionar pelo hoje. Eu só vou vender para quem é de peixes. Hoje eu vi que não devo vender para ninguém de Áries com ascendente touro. Mas. Não, se alguém conhecer, pode colocar nos comentários, porque Boa. pode ser, né? Pode ser que nasçam um novo direcionamento, mas aí vai ter que ser da própria humanidade, né? Porque, como a Mas, gente ó. falou, os CNPJs eles são reflexos do CPF, e os dados eles vêm guiando a humanidade, né? Mas, ó, isso que você falou é interessante, porque lembra que eu falei que eu tive um insight muito maluco com o Homo Deus? Um dos insights foi que, eu não lembro qual que foi a parte do texto, que eles estavam falando sobre começar a fazer manipulação genética. E Olha os em uma, manipuladores aí, ó. em uma outra parte do texto, eles falavam que, eu não sei como que chama, mas é uma parte do nosso DNA, ela cabe não sei quantos tera. Se você pegar uma célula, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem, ela cabe não sei quantos tera de informação. E dizem que nós temos o histórico da humanidade dentro de cada um de nós. Então nós temos os dados desde a primeira geração nossa até hoje. E só vai aumentando. E aí na minha cabeça, até dividir esse insight com a Kelly, eu falei assim, cara, se uma célula ela consome tão pouca energia, mas cabe tantos dados, já já os bancos de dados não serão mais um amontoado de ferro dentro de um polo norte ou embaixo dos oceanos que geralmente são para ser mais resfriados. Serão uma fazenda de células que estão ali sempre se duplicando, porque uma que tem o dado, se ela duplica, ela replica ela mesma, então ela vai fazer um backup automático e você vai ter teras e teras dentro de uma célula. Então você vai ter uma composição biológica que cada banco de dados vai ser meio que fosse um ratinho, né? E Voltando aí, à lei de Moore, né, que você estava falando de ficar cada vez menor e menor e menor a exatamente. capacidade de processamento. Aí você Vai. entra, você entra numa outra parada, porque aí você ia mudar todo o conceito de dados para começar a entrar na biotecnologia. E aí, qual Uhum. que seria a consequência disso? Será que os robôs seriam os humanos e nós somos o início do ciclo? Aí, enfim, aí vai uma viagem mais para frente que entra depois no Homo Deus e nessas coisas. Já diria um dos maiores futuristas que nós humanos tivemos o prazer de tê-lo aqui na Terra, que era o Arthur Clarke, que ele se questionava: seremos nós, os humanos, apenas mais um passo na evolução para evoluirmos e nos tornarmos robôs? Nós somos, acho que, a última etapa disso. Então, isso é bastante prepotência, né? A gente acha que acaba em nós, né? Tudo foi criado para nós e. Não. Não, 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 não. Será São. que. É, Isso aí é uma viagem que tem que ser pro sem pauta. Nós tem que entrar nessas conversas aí um dia que a gente abrir aqui um papo sem pauta. Voltando para a Vai. pauta aqui. Voltando para a pauta. Já que a gente viu que os dados valem tanto, todas as empresas querem ter dados e tudo mais, e não dá para ser grande sem ter dados. Minha pergunta é: seguindo essa lógica, os dados hoje, o acesso aos dados, eles têm que ser muito caros. Confere? Cara, isso é louco, né? Porque uma das perguntas que mais me fazem quando eu posto algum vídeo falando sobre BigQuery, sobre armazenamento e sobre esse monte de coisa é o custo, se fica muito caro. O BigQuery, por exemplo, ele começou a ser cobrado quando eu tinha
mais de um ano de armazenamento de dados. Porque ele só cobra depois que você atinge 10 GB. E ainda só cobra para você fazer processamento e extração. Ele nem cobra para guardar. Porque 10 GB para ele é tão insignificante que ele deixa lá. Então eu acho que nunca foi tão barato, né? Porque hoje eu falo aqui do BigQuery, mas qualquer um consegue criar aí um computador. Quanto custa um computador hoje? Com um HD de 1 tera, sei lá, custa, vamos dizer, 5 mil reais. Um computador de Foi o 1 número que me tera. veio à cabeça também. Imagine que 1 tera de planilha, meu irmão, é muito dado. É coisa que puta merda, não existe. Então, É muita coisa. um grande investimento, né, para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de investimento, que você está comprando barato uma informação extremamente valiosa, né? O seu maior custo ele vai ser processar essa informação, mas ainda assim ele vale muito a pena, porque você não precisa ter todo o custo antes. Você pode processar um pouquinho da informação, ganhou dinheiro, aí você traz de volta, processa mais e você vai se retroalimentando. E mais, quantas vezes você pode ganhar dinheiro com o mesmo dado, né? Imagina que bom seria se você tivesse uma sacolinha ali, põe no escapamento, pega o petróleo de novo, né? Joga e põe de novo. É isso que a gente faz com o dado, né? Exatamente. E nem só isso. Porque quanto mais você usa, mais rico ele fica. Porque ele vai começar a se ficar qualificado. Você vai começar a ter um dado que foi utilizado, foi validado, e você entende que aquilo ali pode se tornar um comportamento. Então ele fica ainda mais rico a partir do momento que você vai usando. Uma das coisas que mudou o jogo para minha carreira foi o dia que eu entendi que o comportamento do cliente. Eu até dei um exemplo outro dia, nem lembro onde foi, que eu falei assim: imagine só que o cliente chega, o seu cliente, ele tá na beira da praia. Quando você chega no calçadão, chegou de carro, parou ali, você olha pra praia. Isso é todo dia, pô. Você nem vale mais, mas você vai lembrar disso aí todo dia agora. Você pega e olha pro mar. Vamos dizer que colocar o pé no mar, molhar o pé, é a compra, é o sucesso da jornada. O calçadão é a descoberta da marca. O cliente, até ele chegar lá, ele vai deixar um monte de pegada. Alguns vão correndo, outros vão rolando, outros vão pulando, outros vão sendo carregados, mas vai chegar lá. Um vai desistir da compra a um passo. Um vai se falar: não quero molhar o pé não, volta, esse sou eu. Aí, quando você olha essas pegadas, nada mais são do que os eventos que acontecem no seu banco de dados. Então você tem lá a primeira visita, você tem a segunda visita, você tem o cara clicando num botão, você tem o cara se cadastrando numa campanha, você tem o cara iniciando um checkout. E quando você entende essa jornada, você não quer perder nenhuma pegada do seu cliente. E aí você começa a entender o que você precisa armazenar para construir a história do seu cliente e conseguir enriquecer esse dado a ponto de quem segue o caminho em zigue-zague tem mais probabilidade de comprar de quem corre até lá. E aí você enriquece o seu dado usando ele, entendendo um comportamento e um padrão, e você começa a replicar. Quem são as pessoas que chegaram, que são parecidas com os meus compradores e vão seguir o mesmo caminho? E o que eu preciso fazer para ele chegar ali no mar mais rápido? Né? Será que é não passar um carrinho de sorvete agora? Só passar um carrinho de sorvete na terceira vez que ele chegar aqui, porque o sorvete distrai? Né? E aí você começa a usar os seus dados, armazenar e transformar ele ainda mais ricos. Então eu falo até muito para os meus clientes, né? Às vezes o cliente fala assim: pô, eu não vou armazenar o dado agora não, eu não sei nem para que usar. Eu falo: mas o dia que você souber, você não vai ter. Porque você não armazenou, pô. Passou, né? Então, pelo custo, é muito melhor você armazenar, e o dia que você entendeu para que vale isso,
Você olha e fala, ah, beleza, deixa eu entender como foi os últimos 2 anos e se faz sentido. Pô, faz. Foi assim mesmo. Aí você começa a usar os seus dados de uma maneira mais inteligente, né? Não, perfeito. E de novo, né? É só você estar melhor que ontem. Você precisa começar a se mexer, né? Se você está Uhum, no zero, vai para o 1. Você não precisa ir para o 10, né? sim. Não precisa copiar a grama do vizinho, nem fazer o mesmo corte, nada do tipo. É só evoluir. Mesmo porque a grama dele às vezes nem é tão saudável assim. Ele só É, pintou de verde, mas tá tudo morto. Tem que é tomar isso aí. cuidado com isso também. Cuidado que o vizinho é esperto, gente. Ó, Ai, estamos, boa. estamos com 1h05 aqui. Eu quero dar Boa. alguns breves recados. O Show. primeiro recado é: esse é o segundo dos 3 primeiros vídeos que a gente está fazendo aqui no canal do Fernando Galli, para que a audiência dele conheça esse novo projeto. Então, se você está vendo, você já sabe, né, o que a gente vai pedir. Clica, comenta, compartilha, manda para quem você gostou. Se você é chefe, leva para o seu time. Se você é time, leva para o seu chefe. E até o terceiro episódio, se a gente tiver engajamentos, likes e todos os biscoitinhos da internet, a gente vai criar um canal dedicado para que a gente coloque lá toda a nossa primeira temporada, que será de 12 episódios. A gente decidiu, quando a gente começou esse projeto, que a gente precisaria de dados para saber se a gente continua ou não continua. A gente faz o que a gente fala, pelo menos na maioria das vezes, porque todo ser humano nem sempre faz o que fala, né? Mas a gente tenta o máximo possível, pelo menos tomar as nossas decisões baseadas em dados. A gente está trazendo essa verdade aqui para o podcast. Então, Boa. daqui a pouquinho, se você está vendo só 3 episódios, clica que já deve ter mais no canal. Para você que está vendo ao vivo, já aproveita, já clica aí, comenta, dá um joia, que para a gente é muito importante. A gente gosta muito desse assunto, por isso que a gente trouxe aqui. Vamos fazer um recap do que a gente viu aqui. A gente falou no tema de hoje que dados não deveria ser visto como um novo petróleo, né? Falamos de vários tópicos aí, além do básico, né? Falamos desde os homens das cavernas até o Big Data, desde as pequeninas empresas da tiazinha na porta com um papel até os grandes processamentos. Palavras finais, Gali, o que que você manda? Cara, o mais importante é entender que analisar dados não é complexo, não é caro, não precisa ser um time, não precisa ser um cientista. O dono do negócio pode começar a fazer isso. Ou se a pessoa é o time técnico, o cara que é um analista, ou um cara que está no meio de uma operação e quer começar a analisar, ele não precisa ser desenvolvedor, ele pode começar ali, com os dados que ele tem em mãos. Então acho que o ponto principal é o que você falou. Você não precisa ir para o 10, você não precisa ser o Big Data. Você tem que começar a executar alguma coisa agora. Para dar o primeiro passo, depois dar o segundo passo, depois dar o terceiro. O mais importante é você ter consciência de começar a utilizar os dados. Depois que você começou a utilizar os dados, aí você vai tomar decisões mais complexas e vai começar a fazer um uso mais inteligente disso tudo. Né? E outra, se você não está fazendo, saiba que o seu concorrente está. Porque a gente, Exatamente. cada vez mais, a gente tem modelos das grandes empresas, a gente tem treinamentos por aí, a gente tem dados baratos, a gente tem dados fáceis, a gente tem mais e mais pessoas entrando no mercado e querendo analisar dados. Então, se você não, mas eu não gosto, mas eu fiz sempre no feeling, não vai dar mais para fazer no feeling. Não vai dar. A era do achismo acabou. Essa é a real. Já estamos na era dos dados e as empresas que não enxergaram isso, ou elas quebraram ou elas vão quebrar. Então, por isso, mais uma vez, se você está gostando do nosso conteúdo, continua acompanhando os próximos e leva essa mensagem para frente. Não só por nós, a gente quer sim que você espalhe e faça a nossa mensagem chegar mais longe, mas por você. Leva para o seu time, leva para o seu
grupo de amigos que também tem empresa, para a galera que trabalha com você, porque ninguém, pelo menos até quando a gente está gravando isso, ninguém está falando o que a gente está falando, da forma que a gente está falando e para quem a gente está falando. Tem muito conteúdo legal para líderes, tem alguns poucos e bons conteúdos legais para quem está no time técnico, mas a gente não viu o que a Ponte faz. É por isso que a gente resolveu fazer isso. Boa. Top. Pra Fechamos? cima. É isso Então aí. é isso, minha gente. Vamos lá. Rapaziada, deixa o Até, ó, like, eu não posso comenta, fazer, curte e porque tudo eu não sei se mais. você já viu, não sei se vou passar vergonha aqui, mas eu acho Cadê? que é no Google Meet, ó. Aí, ó. Funciona. Como é que faz essa parada aqui? Então você estava fazendo assim. Tentando, Rock and roll, tentando um efeito. let's rock the date in your business, Boa. man. Valeu, 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 galera. É Isso, isso a aí, gente se vê gente. na. Valeu. Semana que vem vai ser terça, tá? Segunda-feira a gente não vai conseguir trocar essa ideia, então acredito eu que será terça-feira, mas a gente atualiza nas redes sociais. Então já curte, Estaremos aqui. Grande comenta. abraço, minha gente. É Valeu. nóis, valeu e um abraço.